Olá, meu nome é Maria Luísa, sou acadêmica de medicina da PUC Minas e vou apresentar o trabalho sobre soroterapia no choque hipovolêmico para a disciplina de terapêutica médica 2, ministrado pelo professor Tiago Lazzaroni. As integrantes do grupo são Beatriz Cunha, Juliana Garcês, Maria Luísa Costa e Sarine Camargo. A fim de criar uma linha de raciocínio inicial com vocês, eu farei uma breve contextualização sobre o choque hipovolêmico. O choque, de uma maneira geral, ele é um estado de perfusão tecidual inadequada que gera um suprimento insuficiente de oxigênio e do aporte de nutrientes fornecidos aos tecidos fisiológicos. O choque ele apresenta três estágios principais. O estágio não progressivo ou compensado, que é aquele na qual o paciente chocado consegue, de maneira autônoma, realizar mecanismos compensatórios através do seu próprio feedback que revertam o quadro da evolução do choque. Já no estágio progressivo, o paciente sozinho não consegue realizar a reversão do choque, sendo necessário o suporte por soro-terapias ou terapias auxiliares para que ele consiga combater a fisiopatologia do choque. Já no estágio irreversível, o paciente, tanto sozinho quanto com auxílio de soroterapias ou terapias auxiliares, não consegue reverter o quadro do choque, de modo que o estágio irreversível, ele apresenta um pior prognóstico para o paciente, aumentando bastante a letalidade dos pacientes chocados. No canto esquerdo, vocês podem ver um fluxograma que representa a fisiopatologia do choque hipovolêmico. Nele, nós vemos que a diminuição da volemia é responsável por causar a diminuição do retorno venoso, o comprometimento assim do débito cardíaco, casos de hipotensão, o que leva à diminuição do suporte de oxigênio fornecido aos tecidos, causando de modo a isso a vasodilatação periférica, o que causa também o relaxamento da musculatura lisa, o que compromete assim a diminuição do retorno venoso periférico, o que retroalimenta o quadro da hipovolemia. É importante que vocês tenham em mente o conceito de hipovolemia, que é uma redução de um volume, pode ser sanguíneo ou de intersticial. O choque hipovolêmico ele tem diferentes causas, podendo ser traumático, desidratação, mas a principal dela é o choque hemorrágico. No choque hemorrágico, é principal que você defina o grau da perda sanguínea do paciente, colocando ele em 4 classes definitivas. No seu canto direito, vocês podem ver uma tabela que demonstra a classificação dessas perdas sanguíneas baseada na apresentação inicial do paciente. A classe 1 tem uma perda de até 15%, a classe 2 a perda de 15% a 30%, na classe 3 a perda de 30% a 40% e a classe 4, que é a mais grave, a perda é maior de 40%. Lembrando que essa classificação é para o paciente adulto. O manejo do paciente em choque, ele se dá pela admissão do paciente chocado em unidade de terapia intensiva. O paciente deve ser atendido prontamente por uma equipe multiprofissional com uma sistematização do atendimento inicial que perpassa pela instalação do monitor cardíaco, do oxímetro de pulso. Deve ser colocado o paciente no oxigênio em máscara de Hudson, deve ser puncionado o acesso venoso periférico. Em pacientes de choque vítimas de trauma ou choque hemorrágico, é preciso sempre a instalação de 2 acessos venosos periféricos, para que se aumente a capacidade da reposição de fluidos nesses pacientes. Os objetivos da soroterapia no choque hipovolêmico são a restauração do volume circulatório. O segundo objetivo é aumentar a perfusão tecidual do paciente e o suporte de oxigênio. Por fim, o terceiro objetivo é restabelecer o equilíbrio químico do paciente, uma vez que os pacientes com choque hipovolêmico, eles têm maior tendência a desencadear quadros de acidose, de modo a que a soroterapia venha sempre a restabelecer esse equilíbrio ácido-básico no paciente. Os principais soros utilizados são as soluções cristalóides, que são compostos por soluções de íons inorgânicos e pequenas moléculas orgânicas dissolvidas em água. Elas são infundidas pela via endovenosa e elas são as principais utilizadas pela sua característica de serem acessíveis, seguras, atóxicas, isentas de reações e principalmente de baixo custo. Pode ser utilizada também na soroterapia as soluções coloides, que são substâncias homogênicas não cristalinas. As soluções coloides, elas não oferecem grande vantagem em relação à comparação à utilização da soroterapia por cristalóides, uma vez que os coloides apresentam o maior efeito adverso quando infundido no paciente, também tem o maior custo. Temos também a utilização da soroterapia pelo sangue e seus substitutos. A transfusão sanguínea, ela deve ocorrer principalmente na correção de deficiência no transporte de oxigênio no paciente chocado e também deve ser infundida em busca da reposição de perdas específicas de elementos chaves da
circulação. Lembrando sempre que a transfusão sanguínea ou dos seus substitutos, ela exige uma compatibilidade imunitária com o paciente. Como eu disse anteriormente, as soluções cristalóides são as mais utilizadas pelas diversas vantagens que eu já citei. Dentre delas, nós temos duas principais, que é o soro Ringer lactato e a solução salina 0,9%. Elas apresentam farmacocinética semelhante. Elas atravessam facilmente a barreira endotelial, pois têm uma camada semipermeável considerável. Após 30 minutos da apresentação das soluções cristalóides infundidas no organismo, cerca de 20 a 25% do volume infundido ele permanece no espaço intravascular do paciente chocado, o que é excelente, pois aumenta muito a reposição volumétrica no paciente. As soluções cristalóides, elas trabalham sempre com o objetivo de restauração do volume circulatório do paciente chocado, aumentando e muito a perfusão tecidual desse paciente. Também elas trabalham com o objetivo de restaurar o equilíbrio químico no paciente, uma vez que o lactato de sódio, que é um composto do Ringer lactato, ele aumenta o teor alcalino, inibindo assim possíveis casos de acidose. É importante também que a solução dos cristalóides, elas trabalham com a restauração dos eletrólitos, aumentando e restabelecendo os níveis dos íons das suas funções vitais no organismo. As indicações da soroterapia. A necessidade da reposição e da indicação da soroterapia varia sempre de acordo com o grau da gravidade do paciente em choque e também das manifestações clínicas apresentadas pelo paciente. Na classe 1, como eu já disse anteriormente para vocês, é importante que seja administrada no paciente soluções de cristalóides. Quando temos a classe 2, a administração também deve ser adequada por cristalóides. Na classe 3, onde a perda é de 30% a 40% do volume sanguíneo do paciente, deve-se administrar cristalóides e deve ser feita posteriormente as transfusões sanguíneas. Na classe 4, que é a mais grave, com perda acima de 40%, deve ser feita a reposição urgente, tanto de solução cristalóide quanto transfusão sanguínea. Contraindicações. No caso do soro Ringer lactato, ele deve ser evitado em casos de hipercalemia, uma vez que o lactato de sódio, que é um composto do Ringer, ele é responsável, quando metabolizado no organismo, por liberar um acúmulo muito grande de potássio, causando toxicidade no organismo. Deve ser evitado também nos casos de disfunção hepática, uma vez que o lactato de sódio, que é o composto do Ringer, ele é metabolizado no fígado, de modo que os pacientes que têm um comprometimento desse órgão não devem ser submetidos a essa reposição elevada dessa substância e desse composto. Com relação à solução salina 0,9%, ela deve ser evitada, tanto em caso de acidose metabólica hiperclorêmica, quanto em caso de pacientes com hipernatremia, uma vez que a composição da solução salina é NaCl. E quando esses íons infundidos, eles se dissociam em sódio e cloro, de modo que o paciente que tiver um comprometimento vai ter um maior acúmulo desses íons, causando maior toxicidade. Com relação às soluções coloides, elas devem ser super contraindicadas no caso da infusão de albumina, que é um coloide natural, em casos de alergias e hipervolemia. Já os coloides dextran, que são semissintéticos, eles devem ser evitados nos casos de fibrinólise, injúria renal aguda e nos casos de anafilaxia. Por fim, o manejo básico posológico do paciente na soroterapia é a primeira conduta a observação da oxigenação, uma vez que o fator desencadeante de qualquer choque é a diminuição do oxigênio. A forma que deve ser feita a oxigenação vai sempre depender da classe do choque na qual se encontra o paciente e também as manifestações clínicas apresentadas por ele. Lembrando que sempre prescrito a cânula nasal, a máscara fechada ou até mesmo em casos mais graves, a intubação do paciente. Uma outra conduta importante é a reposição volêmica desse paciente. Ela ocorre com a introdução de 2 acessos calibrosos, Gelco 14 e 16, em veias anticubitais, de preferência sempre o acesso periférico. Mas quando a via periférica não é viável, pode ser realizado o acesso venoso central. Quando a via tanto periférica quanto a venosa central não forem viáveis, pode ser feito também o catéter intraósseo. Por fim, a terceira conduta é a prescrição de drogas vasopressoras, tais como a noradrenalina, a dopamina e a vasopressina. Lembrando que essas drogas só são prescritas quando o paciente não responde bem ao tratamento da soroterapia inicial com soluções cristalóides. Por fim, para recapitular o que foi abordado no trabalho, temos no canto esquerdo do vídeo um fluxograma que explica muito bem a respeito sobre a reposição de volume no choque hipovolêmico.
Como abordamos no paciente adulto, ele deve ser infundida uma solução de Ringer lactato, 3 litros por via endovenosa, em 5 a 10 minutos, repetir se o paciente não melhorar em até 2 vezes. Quando iniciar a transfusão sanguínea, quando o paciente chocado não melhorar após a segunda infusão dos soros cristalóides ou coloides, e lembrando que é somente no caso de choques hipovolêmicos de causas hemorrágicas. Deve sempre continuar a expansão rápida dos líquidos, sejam eles de solução cristalóide ou coloide, em busca sempre de atingir os índices de um paciente estabilizado. O paciente estabilizado, ele apresenta os seguintes parâmetros de avaliação, como o pulso radial menor que 100 batimentos por minuto, a pressão arterial normal, o débito urinário acima de 50 ml por hora e a oximetria sempre em saturação maior a 95%. Essas são as nossas referências. Obrigada.